Olá, meus queridos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando aí desde a sua casa, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão no Lar, essa programação especial da nossa igreja todos os domingos às 3 horas, programação para lá de especial porque nós estamos acompanhando o livro de Atos, o livro que fala sobre a missão da igreja. E é justamente em Atos que eu quero ler o texto deste culto para vocês. Abra comigo a sua Bíblia ou acompanhe aí na tela Atos capítulo 1, verso 8, isso mesmo, texto para lá de conhecido da nossa igreja, que diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E esta é a ordem do nosso Senhor Jesus, de sermos, eu e você, testemunhas do seu amor, do seu evangelho, ao nosso vizinho aqui no ABC, a toda a população do estado de São Paulo, no interior do Brasil e a todas as nações. Por isso eu quero convidar você a entregarmos este culto ao Senhor em oração neste momento. Feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer, porque desde o nosso nascimento já fomos concebidos com uma missão, a missão de glorificar o Senhor através da nossa vida. Nascemos para o louvor da tua glória, mas como existem milhares de povos ao redor do mundo, que ainda não ouviram falar deste amor, nós queremos ser testemunhas, como diz Atos 1:8, para levar o Evangelho a todas as nações, começando aqui de Santo André e do ABC. Abençoa-nos nessa tarde, em tudo que nós vamos ouvir, cantar e aprender do Senhor, que sejamos edificados, abençoados e encorajados a servir ao Senhor nesta missão de levar o Evangelho a todos os povos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E eu quero convidar você a adorarmos juntos a Deus com a nossa equipe de louvor. Venha essa hora de adoração ao Senhor. Todo tempo, toda hora. É hora de louvar ao Senhor. Amém? Vamos louvar? Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora de adoração. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá.
nossa alegria, é a nossa adoração. É por isso que nessa tarde, Senhor Deus, nós damos o melhor para o Senhor Jesus Cristo. Toda língua confessará. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, Nosso Deus, Ele está acima de tudo e de todos. Não existe ninguém acima do nosso Deus. Por isso que nós adoramos Ele nessa tarde maravilhosa, esse domingo, num culto aí no seu lar. Você pode louvar, adorar ao Senhor com a sua família? Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está pra sempre, reinará, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo
e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está pra sempre, reinará, prostrado aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós. Ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, é um grande prazer estar novamente com vocês para esse culto que nós fazemos sempre domingo à tarde, um culto que você sabe que chama-se Conexão no Lar, uma programação feita pela Primeira Igreja Batista de Santo André, porque nós queremos que você também tenha a oportunidade de honrar a Deus, cultuando Ele com músicas, com oração, com a palavra de Deus, e a partir daí, você sabe que já durante alguns meses, e vamos estudar até o final do livro, estamos estudando o livro de Atos, e nós queremos que você, então, nesse domingo, esteja atento para o capítulo 6, do versículo 8 até o capítulo 8, versículo 1. Por quê? Porque nós vamos falar sobre uma pessoa especial, sobre um homem com rosto de anjo. Você já sabia disso daí? Não. Um homem com rosto de anjo. Exatamente. Vamos falar sobre Estevão. Atos, capítulo 6, versículo 8, até o capítulo 8, versículo 1. E você deve lembrar, então, que podemos ter um tipo de vida que transmite comunhão com Cristo de tal maneira que as pessoas nos observem pensando que estão vendo um anjo e não a nós mesmos? Essa é uma pergunta muito séria. Será que a tua vida impressiona tanto as pessoas que elas conseguem perceber em você um rosto angelical e não você mesmo? A pergunta que eu faço ainda é: podemos ter um tipo de vida tão disponível a Deus, aos irmãos e ao mundo, que Deus nos use para a sua glória? São perguntas sérias que nós precisamos fazer e temos que responder. Por quê? Porque essas perguntas nos levam a refletir sobre esse tipo de vida que realmente Estevão nos mostra. No nosso último encontro, você deve se lembrar que nós vimos que Deus tem dado à igreja irmãos queridos, auxiliares, capacitados por Ele para juntos, ministerialmente, se dedicarem com alegria e satisfação a desenvolverem suas tarefas ministeriais relevantes. Olha só, você lembra do texto anterior? A igreja crescia, houve algum problema, o problema foi resolvido com a escolha de
elementos auxiliares. Esses elementos auxiliares, essas pessoas auxiliares, que a turma hoje chama de diácono, você sabe que tinham que ter certas características. Eram cristãos cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de fé, enfim, eram cristãos servos dedicados ao Senhor. E o que nós vimos na semana passada é que nós temos alguns requisitos que nós precisamos mostrar para encarar essa missão, isso é, missão de ser auxiliares no ministério. E pelo menos as 5 lições que nós vimos semana passada são: precisamos ver a necessidade do ministério, e o ministério precisa de mais gente para trabalhar, porque o ministério, graças a Deus, cresce. Nós precisamos ter gente, queridos irmãos, com referências pessoais, em que a igreja olha para você e ela fala: aquele irmão vale a pena você investir nele, pode orar com ele, pode compartilhar com ele, porque ele tem características pessoais e capacitações espirituais especiais. É isso que Deus quer ver em nós, é isso que a comunidade quer ver em nós. Agora, é necessário que haja o quê? O desejo de servir e a aceitação por toda a comunidade. E, logicamente, pela graça de Deus, o que nós vamos ter é resultados positivos. Nós vamos obter resultados maravilhosos. Por quê? Porque, na verdade, quando nós temos esse tipo de gente trabalhando dessa maneira, com certeza o ministério cresce, a comunidade desenvolve-se e o nome do Senhor é glorificado. Hoje, quando nós observarmos o texto de hoje, nós vamos ver a vida de Estevão e temos que dar uma resposta positiva a essa pergunta. É possível ver em nós um semblante semelhante a um anjo pela comunhão estreita que nós temos com o Senhor? Quando alguém olhar para você, será que ele vai ver você mesmo? José, Maria, João, Rebeca, Antônio, Dona Fátima? Ou será que eles vão perceber: puxa, mas olha que semblante, olha a fisionomia dele e dela, parece um anjo? Essa é a resposta que nós queremos dar e essa é a resposta que Estevão vai nos ajudar a perceber. Mas para isso, eu queria que você visse a vida de Estevão, esse auxiliar cheio de fé e do Espírito Santo, um verdadeiro homem de Deus que nos traz, logicamente, com a vida dele, o quê? Desafios especiais. Mas antes disso tudo, vamos ler o texto do capítulo 6, 8 até 15, que aí termina o capítulo 8, o capítulo 6, e aí a gente vai poder comentar algumas coisas. Eu vou ler para você, acompanhe então, por favor, essa leitura bíblica. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens, olha só, começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Um homem cheio do Espírito Santo vai falar pelo Espírito Santo. Então, olha o que eles fizeram. Subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, veja só, levaram ele ao Sinédrio e ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar contra esse lugar santo, que era o templo, e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes de Moisés, que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto parecia o quê? O rosto de um anjo. Imagina só, sendo acusado e agora tendo um semblante especial. E as pessoas conscientes de quem ele era começam a ver, na verdade, um anjo, um homem de Deus,
que transmitia a figura do Senhor Jesus Cristo. E a gente vai ler depois mais o restante do texto, e você vai ver o que ele fez, adaptando-se àquilo que o Senhor Jesus já tinha feito. Mas eu queria que você me acompanhasse, lembrando o seguinte: quando sintetizamos a vida desse auxiliar apostólico, desse servo cristão, somos desafiados a desenvolver um padrão de vida que glorifique a Deus e que edifique os irmãos e proclame o Evangelho. 3 ideias aqui, eu quero que você perceba bem. Um padrão que glorifique a Deus, uma vida que glorifique a Deus, uma vida que edifique os irmãos e uma vida que proclame o Evangelho. Então, aquela frase que eu sempre gosto de colocar em letra vermelha, para chamar a sua atenção, a frase é a seguinte: olha só o cristão que se coloca totalmente à disposição do Senhor é usado para a sua glória. Somente o cristão que se coloca nas mãos de Deus, que dá a sua vida para o Senhor usá-la como ele bem entender, então esse cristão é usado para a glória do Senhor. E nesse texto, no exemplo de Estevão, nós vamos encontrar 5 características de uma vida disposta, entregue nas mãos do Senhor. Eu espero que você me acompanhe e vá anotando aí as 5 características dessa vida. E a primeira característica, você sabe, em primeiro lugar, ele é caracterizado por ter uma vida o quê? Exemplar. Exemplar. E é interessante a gente perceber vários detalhes dessa vida. A sua vida, na verdade, era um canal da ação de Deus. Ele era um homem cheio de espírito, cheio de fé, um homem que realmente amava a Deus e um homem que fazia o quê? Milagres da parte de Deus. Ele era um canal da ação de Deus para com aquelas pessoas necessitadas. Então, todo mundo começa a perceber em Estevão uma vida realmente diferente. Um outro detalhe nessa vida exemplar é que a sua vida, lógico, incomodava os descrentes. Quando nós estamos no meio do povo de Deus e agimos como Deus quer, as pessoas louvam a Deus através das nossas vidas. Louvam a Deus porque nós somos um canal da bênção de Deus. Mas quando nós estamos no meio de pessoas que não gostam de Deus, que não querem crer no Senhor Jesus Cristo, isso incomoda a vida deles, porque eles estão vendo Deus se manifestar. E isso incomoda a vida dos descrentes. Mas é interessante, a sua vida era baseada no quê? Na sabedoria divina. A maneira pela qual ele respondia àqueles amigos, né, entre aspas, amigos, que eram da sinagoga dos estrangeiros, era uma maneira sábia, mas não com a sua sabedoria, com a sabedoria divina. Por quê? Porque você deve se lembrar muito bem que o Senhor Jesus Cristo falou que quando nós fôssemos presos, quando nós fôssemos acusados, acuados, quando nós tivéssemos dificuldades, nós poderíamos ficar sossegados porque o Espírito Santo daria para nós as palavras que nós deveríamos dizer. E o que acontece com Estevão é exatamente isso. Ninguém poderia derrotá-lo, porque a sabedoria que ele usava era a sabedoria divina. A minha pergunta para você, aplicando esse texto para a sua vida, é a seguinte: você tem argumentado com a sua maneira de pensar, com a sua sabedoria? Você tem mostrado o Evangelho baseado naquilo que você conhece? Ou você tem deixado que o Espírito Santo te encha com as suas palavras para que você coloque a verdade para os seus ouvintes, para aqueles que estão ao redor de você? Em quarto lugar, a gente, nessa vida exemplar, a gente percebe que essa vida sábia vai provocar o quê? Constrangimento, vai provocar inveja. O pessoal ficava muito irritado com Estevão, porque ninguém conseguia elaborar um argumento melhor do que o dele. Ele foi um homem usado por Deus. E aí, a inveja é inveja daqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo. Por isso, a sua vida mostrava um semblante divino. Uma maneira calma,
tranquila, sossegada, de apresentar o Evangelho, de apresentar Jesus como Messias prometido. Ele fazia o seguinte: estava sentado na sua cadeira, o sinédrio todo ali na frente dele, e questionamentos aqui, julgamentos errados, sentença completamente equivocada, palavras injustas, e ele calmo, sossegado, com um semblante parecendo o semblante de um anjo. Isso é, alguém que completava totalmente a sua... depositava, na verdade, a sua fé totalmente no Senhor. Ele se colocava nas mãos de Deus e, a partir daí, então, ele tem uma vida exemplar. Mas o texto continua e ele vai mostrar para nós o seguinte, que, em segundo lugar, Estevão caracterizava por ter uma vida marcante. E aí nós temos vários textos, mas eu queria que você me acompanhasse, lembrando, então, alguns versículos que nós já lemos nos textos anteriores. Por exemplo, ele gozava de uma boa reputação, tanto na comunidade da igreja, quanto no meio do sinédrio. Ninguém poderia acusá-lo, somente aqueles falsos que tinham conseguido chegar até lá e mentir sobre ele. Por quê? Porque ele gozava de uma boa reputação. Isso é, a nossa vida, queridos irmãos, deve ter um exemplo de vida de tal maneira, uma vida marcante de tal maneira, que as pessoas não tenham o que falar contra nós, só se forem pessoas falsas, contratadas para falar mentiras. Mas se alguém for nos olhar, for nos julgar da maneira que nós somos, vai só ver coisas boas, bonitas, porque quem comanda a nossa vida é o Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele dependia do Espírito Santo. Veja só lá em 6:3, 6:5, 6:10 e 7:55. Uma vida cheia do Espírito Santo é aquela vida que Paulo pede para que a gente tenha. Isso é, deixai-vos encher pelo Espírito Santo para que dele venham frutos que possam glorificar o nome do Senhor. Então, essa dependência do Espírito Santo, dando-lhe sabedoria e dando-lhe para ele calma e paciência diante daquelas acusações, com certeza faziam dessa vida uma vida marcante. Ele possuía o quê? Sabedoria divina. Exatamente isso. E eu e você, mais do que nunca, não só para debatermos com relação ao Evangelho, mas para tomarmos decisões sobre a nossa vida. Por exemplo, nós estamos nesse momento de pandemia. As vacinas estão sendo colocadas aí, infelizmente, de uma maneira muito lenta, né? Mas então você tem que ter essa sabedoria divina e tem que procurar o quê? Qual é a maneira mais rápida de você se defender dessa pandemia? Então, uma sabedoria que Deus tem nos dado é tomar a decisão de tomar a vacina. Para as nossas definições com relação ao comércio, com relação à compra, com relação à aquisição de alguma coisa, nós precisamos da sabedoria divina. Quanto mais nós dependemos do Espírito Santo, quanto mais o Senhor vai nos dar, pelo seu Espírito, sabedoria para tomarmos as decisões corretas. Além disso, a nossa palavra de divulgação do Evangelho, com certeza vai ser uma palavra que não tem ninguém que possa criar obstáculos, porque é o Espírito Santo, lembrando bem disso, ele é que vai fazer o quê? Ele é que vai convencer aqueles que nos ouvem sobre a realidade do Senhor Jesus Cristo. Ele era um homem cheio de fé, cria realmente no poder de Deus, cria que Deus poderia fazer um milagre, como ele fez em várias situações. Por exemplo, só para você lembrar de um exemplo, um homem que tinha cortado a orelha de um servo do sumo sacerdote, porque ele queria rachar a cabeça dele. E aí o homem sai de fina,
ele corta a orelha. Logo depois, com todo esse ato de bravura, ele nega Jesus 3 vezes. E agora, ele é um pregador do evangelho. Por quê? Porque só o Espírito Santo pode mudar a vida de alguém. E Estevão sabia que quando nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, acontece essa mudança. Pedro foi modificado, porque ele creu no Senhor. Depois que ele negou, você lembra daquela passagem de Lucas? Ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele, e ele saiu arrependido. Ele falou, meu Deus, o que eu fiz? Mas graças a Deus, o Senhor o perdoou. E por isso, ele era um homem cheio de graça também. Sabe por quê? Porque ele tinha visto a maneira bondosa de Deus trabalhar na sua vida, lhe perdoando, dando-lhe graça sobre graça. Graças a Deus por isso. E por isso, então, podemos ir para frente e olhar em terceiro lugar uma outra coisa. Não, ainda não. Isso mesmo. Em segundo lugar, nós temos mais detalhes dessa vida marcante. Olha lá. Ele era um homem cheio de poder. Ele era um homem que aproveitou a grande oportunidade que ele teve de pregar o evangelho. Ele tem uma mensagem, ele tem uma visão espiritual de olhar, então, e ver o Senhor Jesus Cristo. Ele entregou-se ao seu Senhor e ele demonstrou misericórdia, perdoando até o fim. Queridos irmãos, essa vida marcante, se você puder anotar esse ponto número 2 aí, essa vida marcante é um desafio para todos nós. São 10 itens que vale a pena você entender e pedir pela graça de Deus que você possa reproduzir isso na sua vida. Mas o texto continua. O texto, então, vai para uma terceira característica da vida de Estevão. E ele tinha o quê? Uma mensagem. A minha pergunta é, você tem uma mensagem para compartilhar? Quais são os temas da sua mensagem? Eu quero colocar aqui, bem rapidamente, quais são os temas para fazer um comentário geral. Primeiro, Deus levantou líderes para Israel, mas Deus os recusou por causa da desobediência. Do versículo 1 até o 43. Do versículo 44 em diante, Deus providenciou um lugar visível da sua presença, mas mesmo assim foi rejeitado. E, finalmente, o final da mensagem é que tem um propósito. A mensagem tinha defesa contra falsas acusações e interpretações erradas. Acusação contra a falsa religião. Eu quero dar uma palavra geral sobre essa terceira característica, porque fala sobre a mensagem. Eu não quero gastar tempo para olhar cada detalhe dessa mensagem, mas eu queria destacar, então, essas 2 verdades importantes. Primeiro, qual é o tema da sua mensagem? A mensagem que nós temos para pregar é: Jesus Cristo é Deus, Deus encarnado, que veio até nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e aconteceu o quê? Ele morreu no nosso lugar, perdoando o nosso pecado. E a partir daí, quem recebe isso pela fé, tem a salvação. Então, qual é o tema daquilo que você quer pregar? Essa semana, por exemplo, que nos pequenos grupos nós tivemos o Dia do Amigo, qual foi a mensagem que nós transmitimos? Jesus, só Jesus pode dar salvação. Agora, os propósitos da mensagem também são claros. Qualquer falsa acusação, qualquer má interpretação deve ser combatida. Deve haver acusação contra a falsa religião. E a partir daí, então, temos uma mensagem poderosa, porque é uma mensagem bíblica e dada por nós como instrumento de Deus para que o Espírito Santo a use para que outras pessoas conheçam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas o texto continua e vamos então agora para que a gente entenda o seguinte, olha só. Depois da mensagem objetiva
e destemida, Estevão fez uma aplicação muito séria, muito séria. E ele deixou os líderes religiosos totalmente descontrolados e cheios de ódio. A situação ficou muito delicada. Eu quero que você me acompanhe na leitura do finalzinho do capítulo, para que você possa entender o que aconteceu ali. Muita gente ficou muito brava com ele. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. E são palavras de Estevão para a cúpula da nação judaica. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, que é o Senhor Jesus, de quem agora vocês se tornaram o quê? Traidores e assassinos, porque foi o Sinédrio que julgou e mandou matar o Senhor Jesus. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, vocês não a obedeceram. Aí, imagina essa acusação para a cúpula da nação judaica. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangiam os dentes contra ele. Agora, presta atenção nesse finalzinho do texto. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos junto contra ele. Arrastaram ele para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Você tem que guardar esse nome porque logo, logo ele vai aparecer. Então apedrejaram Estevão e ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E dizendo isso, adormeceu. E dizendo isso, morreu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Queridos amigos, essa vida de Estevão se caracteriza, em quarto lugar, por ter uma vida que levou ele a martírio. Quando você se lembra de Atos 1:8, você se lembra de que nós somos mártires. Nós somos chamados para ser mártires. Isso é, para deixar a nossa vida na mão de Deus, para que Ele faça a obra que Ele quiser fazer através das nossas vidas. E aqui, então, eu queria que você percebesse o contraste entre dois tipos de vida. Uma vida completamente cheia de Satanás, era a vida do Sinédrio, mas uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida completamente com uma visão espiritual. Quando Estevão olha para o céu, sendo apedrejado, ele tem essa visão. Ele vê Jesus junto com Deus, preparado para recebê-lo. É interessante isso. O segundo contraste que a gente percebe aqui é entre dois tipos de manifestações. A manifestação de ódio leva o quê? A agressão. Agarraram Estevão, pegaram pedras e começaram a apedrejá-lo. Mas a manifestação do amor, é uma outra coisa. A prática do amor leva ao perdão. Mesmo sendo apedrejado, ele pede perdão para aqueles que estão martirizando a ele mesmo. Significa o quê? Que quando nós temos o Senhor Jesus, o Espírito Santo em nossas vidas, a nossa vida, queridos irmãos, é totalmente diferente da vida daquele que tem o próprio diabo no comando da sua vida. Por isso, em quinto lugar, uma vida sem Cristo, veja bem, uma vida sem Cristo torna o homem insensível. E ali nós temos que pensar no apóstolo Paulo, ou ainda Estevão, pensando naquele jovem chamado Saulo, estava simplesmente segurando a roupa do pessoal e concordava com a morte de Estevão. Então era um homem completamente insensível.
Mas a vida com Cristo torna o homem sensível. E com certeza, Saulo ficou impactado com a maneira que Estevão reagiu, ao perdão que Estevão concedeu. E o que nós vamos ver depois, lá no capítulo 22, é que Paulo reconheceu que aquela atitude de Estevão marcou a vida dele. E ele chama Estevão de fiel testemunha, fiel mártir de Cristo, porque aquilo que ele fez naquela noite, naquela tarde, com certeza ficou na mente de Saulo, e Deus pôde usar aquilo para que ele pudesse então fazer o quê? Para que ele pudesse se tornar um servo de Deus, um apóstolo, o apóstolo Paulo. Eu quero concluir mostrando algumas verdades para nós. A vida que glorifica a Deus é caracterizada, então, de que maneira? Por ser uma vida exemplar, por ser uma vida marcante, por ter uma mensagem, eu espero que a sua mensagem seja cristocêntrica. Ela pode enfrentar martírios, pode enfrentar dificuldades, e você tem que saber que nessas dificuldades o Senhor está com você, e ela tem que ser uma vida impactante. Mas eu quero concluir mostrando alguns desafios para nós. Somente o cristão que se coloca à disposição do Senhor, ele vai ter uma vida que glorifique o Senhor. A minha aparência, meu semblante, inspiram confiança naqueles que convivem comigo? Será que eles falam, isso aqui é mais um crente aí, esse cara é frequentador de igreja, mas eu não sei não, eu não tenho confiança nele não. O que será que eles estão dizendo da nossa vida? Minha vida exterior reflete a intimidade que eu tenho com o Senhor Jesus Cristo? Essa é uma pergunta séria. Tem que ter esse reflexo. E aí, para terminarmos então, somente o cristão que se coloca à disposição do Senhor o glorificará. São frases que você precisa guardar na sua mente. Avalie-se e responda. Eu tenho me colocado submisso ao Senhor, independentemente das circunstâncias? Eu sou pronto para servi-lo? É só você que pode responder essas perguntas. Diante de Deus, seja sincero, honesto e permita que Deus faça essa pesquisa dentro de você e que as suas respostas sejam sempre positivas. Que Deus os abençoe e até a próxima semana, continuando a estudar o livro de Atos. Deus abençoe você. Muito bom ouvirmos a palavra de Deus e conhecermos um pouquinho mais da missão da igreja nesse livro fantástico, essa jornada missionária do livro de Atos. E agora, para terminar, eu gostaria, junto com você, de colocar a nossa igreja, a sua família, a minha família e todas as famílias dela diante do Senhor em oração. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais este culto que nós tivemos juntos. Nós aqui na igreja, nossos irmãos em casa, acompanhando Conexão no Lar, essa programação especial que o Senhor nos concedeu para falarmos do Teu Evangelho e falarmos também da missão da Tua igreja a todos que nos acompanham. Eu quero agora entregar diante do Senhor cada uma das nossas famílias, a minha família, a família deste irmão, desta irmã que está me acompanhando agora e todas as famílias da nossa igreja, e pedir que a Tua graça se faça manifesta sobre cada um deles, trazendo cura sobre os lares enfermos, trazendo restauração sobre aqueles que estão distantes do Senhor, trazendo paz e encorajamento aos aflitos, trazendo sustento àqueles que estão vivendo dificuldades. Que a bênção do Senhor esteja sobre esta família durante toda esta semana e que a paz do Senhor inunde seus corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Desejo a todos vocês uma semana abençoada. Estaremos juntos na próxima semana em mais um Conexão no Lar.
vem, Senhor Jesus. E quando a gente fala isso, quando a gente expressa isso com as nossas bocas, nós estamos dizendo: venha, o tempo dele é próximo. Então que a gente possa desejar, ansiar, estar diante da presença dele. Então, se você deseja isso, cante. Face a face eu verei, majestoso Rei, sobre todos reina. Face a face eu verei, majestoso Rei, sobre todos reina. Aleluia. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, eu verei, eu verei, eu verei. Se você crê nisso, cante mais uma vez. Aquele que Tem os olhos como chama de fogo. Aquele que tem os olhos como chama de fogo. Eu verei, eu verei, eu verei. Aquele que tem os olhos como chama de fogo. Aquele que tem os olhos como chama de fogo. Eu verei, eu verei, eu verei. Aquele que tem os olhos como chama de fogo. Aquele que tem os olhos como chama de fogo. Eu verei, eu verei, eu verei. Nossa igreja, cante. Aquele que tem os olhos como de fogo. Aquele que tem os olhos como chama de fogo. Eu verei, Sim, eu sei, sim, eu sei. Aquele que tem os olhos como chama de ao fogo. soberano e eterno Deus, Pai. Aquele que tem os Eu olhos creio que um dia estaremos face a face adorando. Que esse louvor seja uma prévia, Pai. Seja uma prévia da eternidade, Deus. Que a gente possa cantar cada vez mais fortes, crendo, Deus. Crendo que nós veremos, Pai. Gritando ao mundo que aquele que tem os olhos como chama de fogo, o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, nos salvou. E Ele veio ao mundo para entregar a vida eterna, Deus. E nós teremos essa vida, Pai, lado a lado com o Senhor, Pai. Aleluia. Recebe essa adoração nesse lugar, Deus. Recebe essa adoração, Pai, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno de toda adoração, Senhor. Aleluia.